Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 6, Parte 13, Capítulo 855. A Baía de Yanyan não ficava muito longe de onde moravam naquele momento. Levaria, no máximo, um dia de voo para chegar lá. Mas havia um problema. Um avião normal não pode ir até lá. Os arredores da ilha seriam cobertos principalmente por tsunamis e furacões por razões desconhecidas. Só podemos pegar o voo para a ilha mais próxima e então teremos que confiar em nossos Pokémons, disse Axel à equipe. A equipe que Axel escolheu tinha pelo menos um Pokémon do tipo água. Isso era necessário apenas para entrar na ilha e na caverna. Entre os 9 membros restantes estavam também Kate e John. Ambos eram bastante poderosos e Axel precisava da experiência deles nesta missão. Outros também eram capitães de suas próprias equipes. A criação dessa equipe levou tempo porque, assim como os comandantes, os capitães também estavam bastante ocupados treinando os membros de sua equipe. Em apenas meio-dia, eles finalmente chegaram à ilha mais próxima. Bem-vindo ao Gambuta Hotel. Você é novo na ilha de Gambuta? Perguntou a recepcionista. Na verdade, a ilha era muito pequena, e apenas turistas ficavam em hotéis. Sim, vamos. Você pode reservar 10 quartos para nós esta noite? Perguntou Kate. Ela estava cuidando dos quartos. Eles tinham planejado passar a noite lá e viajar com seus Pokémons de manhã cedo. Eles precisavam de um bom descanso antes da missão. Depois que os quartos foram arrumados, todos foram para seus quartos descansar. Axel disse a todos para se encontrarem para o jantar. Eles tinham apenas um plano preliminar para a missão, já que o tempo era muito curto. Já que todos vocês estão aqui, vou começar a reunião, disse Axel. Primeiro, usaremos nossos Pokémon do tipo voador para chegar à ilha. Levaremos apenas algumas horas. Já recebi o relatório. Os arredores da ilha serão perigosos devido aos constantes furacões e ciclones. Então, com a ajuda de nossos Pokémon do tipo aquático, usaremos o mergulho e entraremos na água, evitando tsunamis e ciclones e chegando à ilha em segurança, disse Axel. Este era o plano que Axel havia bolado para entrar na ilha. Não era uma ideia nova, mas mergulhar com seus Pokémon no mar era muito arriscado. Então, normalmente, os exploradores que vinham explorar esta ilha esperariam um momento em que esses ciclones desaparecessem. Mas Axel não tinha esse luxo de tempo. Então, ele teve que correr esse risco. Senhor, ainda acho que é muito arriscado, suspirou Ragil, um dos capitães que se juntou à equipe. Eu já disse que a missão será cheia de perigos. Se não quiser correr o risco pela missão, fique à vontade para desistir, disse Axel friamente. Ragil era um dos recém-chegados. Ele era um treinador bastante forte, com um guiarados de rank rei. Foi por isso que Axel o trouxe para a equipe. Ele era necessário para a entrada na ilha. Claro, Axel também tinha um guiarados e era muito mais forte que o guiarados de Ragil, mas um reforço era necessário para uma missão tão perigosa. Todos ficaram calados após ouvir tal declaração de Axel. Aqueles que queriam expressar suas opiniões ficaram em silêncio. Surish, você é o mais experiente entre todos nós. Então, quando chegarmos à ilha, você encontrará um lugar seguro para nós. Depois disso, iremos para a caverna. Só existem Pokémon do tipo água na ilha, mas a caverna é uma história diferente. Lá encontraremos Pokémon da linha Zubat, Pokémon do tipo pedra como Geodude, Onix, Rosélia e suas formas evoluídas. Mas essas são as menores das nossas preocupações. Por algum motivo, os Pokémon por aí são bem fortes e a maioria deles está no nível Pseudo-Rei. Não sabemos por quê, mas o mais preocupante é a caverna em si. A caverna está cheia de armadilhas. Aparentemente, esses Pokémon são bem inteligentes e montaram armadilhas em todos os cantos da caverna. Precisamos ter muito cuidado com isso. Rajesh, você e seu Lucario liderarão a equipe e detectarão quaisquer armadilhas. Descansem bem. Começaremos nossa jornada às 7 horas da manhã. Lucario era um Pokémon de aura e um Pokémon de nível Pseudo-Rei. Era o Pokémon mais ideal para detectar armadilhas. O jantar continuou, mas ninguém estava feliz ou animado com a missão. Estavam bastante nervosos e assustados. Axel nem se deu ao trabalho de aliviar o clima. Se eles não conseguiam lidar com uma coisa dessas, como iriam liderar seus Pokémon nas marés? No dia seguinte, foi uma pena, mas o único Pokémon do tipo voador que Axel pôde usar nessa situação foi um Pokémon de nível elemental Salamence. Pidgeot e Charizard estavam treinando em lugares diferentes e ele não conseguiu convocá-los. Todos voaram juntos em velocidade média. Levaram cerca de 2 horas para chegar à Baía de Yanyan. Uau! Eu não esperava ver uma cena dessas, exclamou Krishna. Sim, Krishna também tinha vindo com eles. Axel não queria que ele viesse, pois estava muito ocupado treinando sua equipe, mas não tinha escolha. Isso se deveu especificamente a um dos movimentos de um dos seus Pokémon. Eles chegaram perto da ilha, mas ela mal era visível. Estava coberta por nuvens espessas, águas turbulentas e ciclones. Axel nunca tinha visto uma cena dessas antes. Continuamos seguindo o plano. Chame todos os seus Pokémon do tipo água e mande-os para debaixo d'água, gritou Axel, lançando uma Pokébola. Roar. Guiarados surgiu e pousou no mar. Seu Guiarados havia se tornado muito poderoso. Podia ser apenas um Pokémon de nível 1, nível Rei, mas estava se aproximando do nível 2 e era excepcionalmente forte. Axel saltou e caiu em Guiarados. Teremos que mergulhar e chegar à beira da ilha.
Temos que fazer isso em 1 minuto, disse Axel a Gyarados e outros membros da equipe. Eles também convocaram seus pokémons. Axel havia comprado equipamentos de mergulho para sua equipe mergulhar, mas esses equipamentos eram bem pesados para carregar na missão. Axel não sabia dos perigos que o aguardavam. Então, eles tiveram que deixar os equipamentos de mergulho e os cilindros de gás depois de chegarem à ilha e encontrar uma nova maneira de retornar. Foi por isso que Axel criou essa estratégia. Além disso, muitos outros já tentaram isso antes e nenhum deles retornou. Após examinar todos os membros de sua equipe, ele concluiu que todos conseguiam prender a respiração por 1,5 minuto. Portanto, eles precisavam estabelecer uma meta para chegar à ilha em menos de 1 minuto. Todos os seus Pokémon mergulharam. Um deles tinha Starmie, que usou o movimento Flash para iluminar o mar escuro abaixo. Não foi problema para Axel prender a respiração por 10 minutos. Ele havia treinado seu corpo ao limite, mas outros não conseguiam. Então, eles estavam indo rápido. A velocidade dos Pokémon do tipo água debaixo d'água era impressionante. Eles eram extremamente rápidos e seu Gyarados era assustador até debaixo d'água. Todos os Pokémon que estavam debaixo d'água se assustaram ao ver um grupo de Pokémon aquáticos não identificados e extremamente poderosos. Axel suspirou de alívio ao ver isso. O que mais o assustou foi a situação. Como havia tsunamis acontecendo ao redor da ilha o tempo todo, não era um fenômeno natural. Axel havia levantado a hipótese de que isso devia estar acontecendo devido à influência de um Pokémon poderoso. No entanto, nenhum dos exploradores que chegaram lá e retornaram vivos havia dito nada sobre tal Pokémon. Mas ele era altamente cético. Demorou mais de 1 minuto para chegar às bordas seguras da ilha. Todos os membros de sua equipe respiraram fundo após saírem. Mas Suris já havia mobilizado seu ninja Zidito para fazer seu trabalho. Krishna também convocou seu Musharna para usar sua habilidade Prevenir. Quando Axel olhou ao redor, ele ficou surpreso ao descobrir que os ciclones que cobriam toda a ilha tinham pelo menos 200 metros de altura. Mas o mais surpreendente era que os ciclones não estavam afetando a ilha de forma alguma. Axel esperava que os ciclones destruíssem a ilha, mas aconteceu exatamente o oposto. Agora ele tinha certeza. Isso deve ser obra de um Pokémon poderoso. Deve haver algum tesouro poderoso. Precisamos agir rápido, disse Axel a todos. Todos concordaram silenciosamente com Axel. Eles esperaram um pouco e finalmente Surish e seus Pokémons tiveram alguma ideia sobre a ilha. Senhor, a ilha não é muito grande e a caverna fica na direção norte. Meus Pokémon encontraram alguns Pokémon selvagens no caminho e todos eles são do tipo água. Apenas um deles é de nível rei e os outros são, em sua maioria, de nível pseudo-rei. Isso é bom. Eu não quero lutar com esses Pokémons. Encontrem um jeito de lidarmos apenas com alguns Pokémon selvagens. Tem algo errado nesta ilha, disse Axel. Não parece certo. Nada está certo aqui. Este lugar parece saído de um filme de terror, gritou Ragil mentalmente, mas não teve coragem de expressar isso. Eles fizeram o possível para não encontrar nenhum Pokémon selvagem. A caverna ficava a apenas 4 a 5 quilômetros de onde estavam. Normalmente, não levaria nem meia hora para chegar lá, mas a ilha era tão assustadora e cheia de perigos que Axel e sua equipe levaram 1 hora para chegar lá. O Axel inspirou profundamente, seu peito se expandindo enquanto o ar frio enchia seus pulmões, antes de expirar lentamente, liberando atenção a cada respiração. Seus olhos examinaram o criminoso responsável por aquele estado. O nome do criminoso era Roshan. Os olhos de Roshan estavam fixos no chão. Ele não ousava olhar para cima para encarar seus companheiros de equipe. Axel levantou-se lentamente e disse em voz baixa e profunda, eu avisei. Não os perturbe e não pegue nenhum deles. Você tem algum problema em ouvir minhas ordens? Senhor, não adianta repreendê-lo agora. Precisamos descobrir o que está acontecendo nesta caverna agora mesmo, disse Krishna. Você tem razão. Enviem primeiro a equipe que vai descobrir as armadilhas. E se algum de vocês se der ao trabalho de seguir meu comando, eu mesmo os matarei aqui mesmo, com minhas próprias mãos, gritou Axel. 20 minutos atrás. Durante a jornada, eles enfrentaram alguns Blastoise, Kingler, Poliwrath e Lapras. Todos esses Pokémon eram incrivelmente raros, mas nenhum deles sequer pensou em capturá-los. Por quê? Porque Axel disse especificamente para não fazerem isso. Ele simplesmente não se sentia bem com alguma coisa. Algo grande estava acontecendo naquela ilha e ele sentia que estavam pisando em uma armadilha. Nenhum deles estava no nível rei e ao verem uma poderosa formação de Pokémon pseudo-rei e de nível rei, esses Pokémon não os perturbaram, exceto por um Poliwrath. Este Poliwrath devia estar louco. Mesmo sendo um Pokémon de pseudo-rei, não era muito forte. Mas dava para perceber claramente que era muito jovem para ser um Pokémon de pseudo-rei. Axel olhou para sua página de status. Nome do Pokémon, Poliwrath. Rank do Pokémon, nível pseudo-rei. Habilidade, absorção de água, 100%. Habilidade oculta, natação rápida, 65%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 5.000 ataque, D+. Agilidade, D mais defesa, D. Ataque especial, é mais defesa especial, I. Axel ficou incrivelmente surpreso ao ver suas estatísticas. Ele havia encontrado vários Pokémon naquela ilha, mas não se preocupou em olhar a página de status deles. Mesmo assim, sentiu que eles eram de alguma forma diferentes. Mas olhando para as estatísticas deste Poliwrath, ele ficou estupefato. Ele tinha 2 novos movimentos criados por ele mesmo e um movimento passivo. Além disso, seu HP era alto demais para um Pokémon de rank pseudo-rei. Ele também havia dominado sua habilidade em 100%, o que era raro, e olhando para sua aparência, não tinha nem 10 anos. Axel ia lidar com esse Pokémon rapidamente, mas naquele momento alguém interveio. Capítulo 856. Quem interveio foi Roshan. Ele se aproximou e chamou seu Pokémon, Crawdown. Era um Pokémon de nível pseudo-rei.
Os dois começaram a lutar e, para surpresa de Axel e Roshan, Poliwrath estava vencendo a batalha. Crowdown fazia de tudo para manter o ritmo, mas este Poliwrath parecia um lutador experiente. Sem opção para capturar este Pokémon, Roshan chamou Ampharos. Este era o seu trunfo. Era um Pokémon de nível rei. Ambos atacaram Poliwrath ao mesmo tempo e venceram facilmente. Poliwrath já estava ferido após lutar contra Crowdown. Não tinha como vencer a batalha. Roshan o capturou facilmente. Axel não gostou do que Roshan fez. Um treinador respeitável não usaria um Pokémon de nível superior, e nem mesmo 2 Pokémon para capturar um selvagem. Havia muitas razões para isso. Como ele iria controlá-lo quando o capturasse? Poliwrath sabia que ele já era poderoso o suficiente para vencer Crowdown, portanto jamais respeitaria Roshan. Enquanto Axel pensava em dar um sermão em Roshan, o ar ao redor deles mudou instantaneamente. Axel sentiu uma sensação de opressão percorrer todo o corpo. Era como se estivessem sendo observados por um predador poderoso. Em poucos segundos, um grupo de Blastoise, Lapras e Poliwrath avançou em direção a eles para atacar. Deviam ser pelo menos 50, e Axel sentia que alguns deles até tinham patente de rei. Eram especialistas em batalhas de maré, mas o ataque repentino era algo para o qual não estavam preparados. Corra em direção à caverna. A toda velocidade. Gritou Axel e chamou seu Gogoat, sentou-se nele e correu em direção à caverna. Axel também chamou Salamence para perturbar o grupo de Pokémon frenéticos enquanto ele e sua equipe corriam em direção à caverna. Roshan, vou te matar, gritou Makunda, um dos capitães que estava na missão. Ele queria muito matar aquele sujeito. Por causa dele, eles nem sabiam se sobreviveriam. Mas ao se virar, ficou horrorizado ao ver que o número de Pokémon que os perseguiam havia quase dobrado e continuava aumentando. Todos eles correram em direção à batalha e Axel chamou Venusaur. Roar. Ele percebeu que eles não conseguiriam chegar até a caverna e que estavam prestes a ser atacados por esses Pokémon selvagens. Venusaur, use dia ensolarado e raio solar. Depois use emergência na floresta profunda com tronos de madeira e flores múltiplas, gritou Axel. Uma das coisas que Venusaur vinha treinando desde que alcançou o nível 2 de rei recentemente era usar seus movimentos em ritmo acelerado. Era um Pokémon do tipo controle e usar seus movimentos mais rápido mudaria a batalha. Isso foi útil, pois executou todos esses movimentos em menos de 5 segundos. Foi um feito e tanto. Axel percebeu claramente que havia melhorado bastante, mas não tinha tempo para se impressionar naquele momento. Venusaur soltou um rugido alto quando 2 bolas de fogo derretido subiram para o céu. A temperatura mudou imediatamente. Até os ciclones na borda da ilha começaram a reagir ao calor intenso. Depois disso, ele imediatamente usou o raio solar para derrubar 2 Blastoise e Poliwrath, que estavam bem adiantado na corrida. Depois, ele usou o movimento emergência em floresta profunda. Galhos grossos e árvores surgiram do chão enquanto ele avançava em direção ao inimigo. Os Pokémon selvagens tiveram que interromper o ataque e alguns deles foram até perfurados por tronos de madeira. Depois disso, passou a usar multiflores e se concentrou no uso de pó para dormir. Axel chamou Venusaur em sua esfera mestra e correu em direção à caverna. Ele nem teve tempo de ver o impacto desses movimentos. Quando viram a caverna, todos entraram e respiraram fundo. Axel se virou e viu que aqueles Pokémon do tipo água ainda estavam avançando em direção à caverna. Pessoal, chamem todos os seus Pokémon. Vamos lutar aqui, gritou Axel, mas ficou surpreso ao ver que, apesar de todos estarem furiosos por terem capturado aquele Poliwrath, nenhum deles chegou perto da caverna. Eles apenas soltaram rugidos furiosos, e depois de 10 minutos, todos foram embora. Finalmente Axel e a equipe recuperaram o fôlego. Todos estavam furiosos com aquele sujeito que queria capturar Poliwrath. Queriam esmagá-lo em pedaços. Krishna sabia que tal coisa não deveria acontecer. O moral estava baixo e se fizessem algo com Roshan, ficaria ainda mais baixo. Mesmo que aqueles Pokémon tivessem recuado, eles ainda estavam perto dos arredores da caverna. Estavam esperando que eles saíssem. Portanto, não poderiam sair da caverna agora. Axel tinha que fazer alguma coisa. Todos vocês, descansem por 20 minutos e depois decidiremos o que fazer. Axel chamou Krishna e disse, então, o que você acha que deveríamos fazer? Ele percebeu que Krishna era o mais calmo por ali. Até Axel estava nervoso e cheio de raiva após o fiasco de Roshan. Senhor, os detalhes desta ilha não correspondem ao que estamos enfrentando. Não consigo entender por que esses Pokémon têm tanto medo da caverna. Se eles têm tanto medo, então deve haver alguma força poderosa lá dentro. Sugiro que não continuemos até a caverna e saiamos desta ilha, disse Krishna. Mas não temos escolha. Os Pokémon lá fora estão a centenas e não temos o que é preciso para derrotar todos. Vamos pensar primeiro por que uma coisa dessas aconteceu. Os detalhes que Steven forneceu diziam para não lutar com os Pokémon do lado de fora e lutar apenas com esses Pokémon se eles atacassem. Mas os detalhes não mencionavam o que aconteceria se quebrássemos essa regra. Talvez eles também achassem aqueles Pokémons assustadores e aqueles que se mexiam com eles nunca mais voltavam vivos? Então não havia nada a relatar, acrescentou Krishna. Você pode estar certo. Mas o que devemos fazer agora? Estou arrependido de não ter trazido Light nesta missão, suspirou Axel. Como a viagem duraria uma semana, ele não pensou em levar todos os seus Pokémon poderosos. Ele levou apenas Salamence, Slowking, Gogoat, Gyarados, Venusaur, Nidoking e Absol. Ele nem queria trazer Nidoking e Absol, mas como John e Tostricity estavam vindo, eles não puderam treinar direito. Enquanto eles estavam discutindo, algo incrível aconteceu, mas não no bom sentido. Parece haver algum tipo de porta na caverna que se fechou repentinamente. Alguns membros da equipe pediram aos seus Pokémons para arrombarem a porta, mas eles não conseguiram, mesmo depois de usarem o hiper-raio repetidamente.
Então estamos presos, hein? Suspirou Axel. Axel percebeu que os membros da equipe estavam começando a entrar em pânico. Makunda foi muito ousado e começou a espancar Rocha até deixá-lo inconsciente. Seu merda. Ganancioso. Idiota. Krishna teve que intervir para salvar sua vida. Todos vocês, escutem. Eu sei que estamos presos dentro desta caverna desconhecida e não sabemos o que vai acontecer. Nem eu sei o que vai acontecer, mas se entrarmos em pânico, tenho certeza de que não voltaremos vivos. Então tente se acalmar, respire fundo e pense em uma maneira de resolver esse problema. Derrotar o Rocha não vai resolver o problema, disse Axel. Finalmente, os membros da equipe começaram a se acalmar. Kate e John também fizeram um bom trabalho acalmando-os. Eles eram bastante experientes e coisas assim não os assustariam nem um pouco. Krishna se adiantou para falar. Senhor, pelo que posso perceber, há, na verdade, duas razões pelas quais a porta da caverna se fechou. Primeiro, antagonizamos os Pokémon selvagens lá fora. Se isso for verdade, estamos em uma situação muito ruim agora. Isso significa que há um Pokémon poderoso controlando esta ilha e ele não gostou que nos comportássemos mal lá. Também há uma grande chance de que esse Pokémon esteja vivendo dentro desta caverna. Qual é a segunda razão? Perguntou Axel. O segundo motivo pode ser devido aos ciclones. Sabemos que as equipes que voltaram da ilha com vida até agora nunca foram até lá quando os ciclones estavam em erupção. Então, eu sinto que durante esse tempo, a caverna fecharia automaticamente quando alguém entrasse nela. Mas mesmo que acreditemos que a segunda razão seja verdadeira, isso não deve ser natural, certo? Perguntou Axel. Sim, há uma chance extremamente baixa de ser natural. De qualquer forma, podemos estar enfrentando um Pokémon poderoso dentro da caverna, disse Krishna com um sorriso cauteloso. Ele adorava aventuras, mas Krishna não queria morrer. Eles foram muito imprudentes nessa missão e agora estavam pagando por isso. Os ciclones vão se acalmar depois de 3 meses. Isso significa que teremos que viver aqui por 3 meses? Porque eu certamente não quero lutar contra aquele Pokémon que mora no fundo da caverna, disse Axel. Sim, esse Pokémon pode ser um Pokémon de nível mestre poderoso. Até mesmo um Pokémon de nível Deus. Vamos informar a equipe sobre isso. Se vamos viver aqui por 3 meses, precisamos de comida. Só temos comida para 3 semanas e precisamos ter muito cuidado. A caverna está cheia de armadilhas, disse Axel. Relatar à equipe suas descobertas foi uma das coisas mais difíceis que Axel teve que fazer. Ele estava basicamente dizendo que eles poderiam não viver muito tempo. Mas ele tinha que fazer. Surpreendentemente, nenhum membro da equipe reclamou. Todos odiavam Roshan por sua ganância, mas pareciam preparados para o que estava por vir. Depois de digerirem a notícia, Axel começou a planejar como descer mais na caverna. Eles precisavam fazer isso para coletar comida. Axel escolheu especificamente esses 10 treinadores para esta missão, porque a maioria deles tinha Pokémons que conseguiam detectar armadilhas dentro da caverna. Os nomes de todos os membros da equipe para esta missão foram Axel, Krishna, Suresh, Rajil, Rajesh, Rocha, Makunda, Sampada, Sanjay, Mandira. Primeiro, usaremos nossos Pokémons para rastrear o caminho e também para detectar armadilhas. A equipe de teletransporte estará lá para resgatar se algo acontecer. Vamos nessa, gritou Axel para aumentar o entusiasmo deles. Todos se prepararam para a missão. Era para isso que tinham vindo. Queriam obter pedras brilhantes de boa qualidade, mas agora buscavam a sobrevivência. Todos disseram aos seus Pokémon para procurarem por armadilhas. Alguns Pokémon terrestres cavaram um buraco usando o cavar. Axel queria ver se eles conseguiriam sair da ilha usando o cavar, mas isso levaria muito tempo. Mas ele tinha todo o tempo do mundo naquele momento. Depois de 1 hora, a equipe de rastreamento retornou. A maioria estava ferida, mas nada muito sério. Axel percebeu que a caverna estava cheia de armadilhas e que elas eram muito mortais. Eles entraram apenas 1 quilômetro na caverna, mas não encontraram nenhum Pokémon. Isso seria um problema. Axel precisava encontrar uma fonte de alimento. A maioria deles quase morreu, mas foram salvos pelos amigos. Axel de repente percebeu que tinha um Pokémon que poderia ajudar nessa situação. Saia! Absol! Gritou Axel e jogou a Pokébola para fora. Roar! Axel rapidamente trouxe Absol para a situação atual. Absol começou a olhar ao redor da caverna e depois de 10 minutos falou. Axel, tem uma boa e uma má notícia. Qual você quer ouvir primeiro? Vamos começar com boas notícias. Enfrentei muita coisa hoje. Ok, a boa notícia é que a caverna não ficará sem oxigênio. Havia vários pequenos buracos na parede da caverna que acumulariam oxigênio. Então, se sua teoria estiver correta, podemos sobreviver nesta caverna com bastante sorte, disse Absol. Axel nem sequer havia pensado na questão do oxigênio. Como Absol já vivia na caverna há mais de 1 ano, ele tinha muito conhecimento sobre como sobreviver lá dentro. Capítulo 857. E as más notícias? Perguntou Axel. A má notícia é que não sei o que está causando tudo isso. Você disse que os Pokémon lá fora estão sendo controlados de alguma forma e agora até a caverna está sendo controlada. Então posso presumir que toda esta ilha está sob o controle de alguém e, segundo estimativas, essa entidade está vivendo no fundo da caverna. Mas aí vem a pergunta. Por quê? Por que ele está vivendo dentro da caverna? O que você quer dizer? À medida que entramos na caverna, o nível de oxigênio diminui. Essa é a verdade. Os Pokémon que encontraremos aqui estarão apenas no nível intermediário da caverna. No nível final da caverna, haverá muito pouco oxigênio para sobreviver. Então, por que o líder desta ilha estaria no fundo da caverna? Já que essa entidade controla a ilha inteira, ela não deveria estar vivendo fora da caverna, em vez de no fundo dela? Absol, você tem certeza de que essa entidade está vivendo no fim da caverna? Quase 100%. Realmente? Sim, comecei a olhar ao redor, e a caverna era artificial. Não foi feita pelo homem.
Aumentei meu movimento detectar para um nível mais alto e consigo sentir toda a energia dentro desta caverna enquanto me concentro. Percebo que a energia está sendo lentamente sugada para dentro da caverna. Então posso dizer que a entidade está vivendo no fundo da caverna. Você acha que sobreviveremos se enfrentarmos a entidade? Não, nós vamos morrer. Além disso, a entidade não se importa se morremos ou vivemos. É por isso que ainda estamos vivos. Ou pode ter alguma intenção oculta. Não tenho certeza. Depois de conversar com Absol, Axel percebeu que eles estavam enfrentando um problema maior do que ele imaginava. Absol, você pode me dizer se a porta da caverna abrirá depois de 3 meses? Não sei, Axel. Não posso ter certeza disso. Certo. Você vai investir todo o seu tempo pesquisando este lugar. Se quiser a ajuda da Meg, pode aceitá-la. Sua missão é nos tirar daqui. Tente encontrar qualquer passagem escondida por onde possamos sair e, se não conseguirmos, tente saber quando a porta da caverna se abrirá, disse Axel. Absol assentiu e começou a trabalhar. Estava bastante animado com a nova situação. Vivia sozinho numa caverna há tempo demais para ficar nervoso com situações tão desconhecidas. Demorou um pouco, mas todos começaram a se ocupar com algumas coisas. Krishna era muito eficiente em administrar esse tipo de trabalho. Krishna, como podemos viver aqui por pelo menos 3 meses, precisamos fazer de tudo para sobreviver por 3 meses. Todos os nossos membros sabem que viemos para cá. Se não voltarmos por algum tempo, eles notificarão o Professor Carvalho e Red. Eles podem até vir aqui para nos ajudar. Até lá, teremos que sobreviver, disse Axel. Krishna começou a planejar e listar todas as coisas necessárias para sobreviver por 3 meses. Outros também ajudaram, especialmente Mandira. Ela era a que possuía as maiores habilidades e conhecimento de sobrevivência. Senhor, alguns anos atrás, minha cidade natal foi destruída pela maré Pokémon, disse Mandira. Ah, desculpe por isso. Naquela época, consegui fugir com alguns amigos e familiares. Temos que viajar milhares de quilômetros em meio à natureza para chegar à próxima cidade. A maioria de nós não conseguiu. A floresta selvagem era muito perigosa, especialmente na época da maré. Naquela época aprendi muito sobre como sobreviver. Ótimo, estou feliz que você esteja aqui conosco. Você será responsável por nos manter vivos. Qualquer coisa que precisar, pode pedir a mim ou a Krishna. Nós lhe daremos. Senhor, eu já fiz a lista, disse Mandira, entregando a lista de todas as coisas que eles precisariam se tivessem que viver na caverna por 3 meses, 6 meses ou mais de 1 ano. Krishna também havia feito uma lista, mas sua lista era muito simples em comparação com a de Mandira. Ele se sentia envergonhado por saber que Mandira era melhor do que ele naquela questão. Mas era hora de sobreviver. Senhor, a primeira coisa que precisamos é de comida e água. Podemos conseguir comida matando os Pokémon dentro da caverna. Até agora não encontramos nenhum Pokémon, mas, segundo nossas informações, os encontraremos em breve. O problema é a água. Temos Pokémon do tipo água conosco, mas o suprimento de água deles não será suficiente para nós e nossos Pokémon. Além disso, Pokémons do tipo água precisariam de muita água para sobreviver. Usar Pokémons do tipo água é apenas uma solução temporária por 4 a 5 dias. Então, precisamos de uma fonte de água nesse período. Você precisa de mais alguma coisa imediata? Perguntou Axel. Sim, senhor. Também precisamos encontrar plantas e frutas para sobreviver. Mas por quê? Teremos carne de Pokémon selvagens. Isto não é para nós, mas para os nossos Pokémon. Existem alguns Pokémon que não comem carne. Não é que eles não gostem do sabor, mas isso lhes causará mais mal do que bem, porque seus corpos são feitos especificamente para lidar com uma dieta baseada em vegetais. Alguns Pokémon, como Sunflora, precisam de luz solar para sobreviver. Mas felizmente não temos esses Pokémon conosco, então não precisamos de luz solar, pelo menos por enquanto. O que você quer dizer com pelo menos por enquanto? Senhor, o Sol é a principal fonte de energia passiva para nós. Os Pokémon podem sobreviver sem Sol por alguns meses porque têm um corpo forte, mas nossos corpos começarão a se deteriorar sem luz solar por meses. Isso não significa que morreremos sem a luz do Sol. Mas nesta caverna desconhecida, cheia de perigos, ter um corpo fraco é um risco. É só isso que você precisa? Senhor, a última coisa de que precisamos é proteção. Com a nossa inteligência, descobrimos que a caverna começa a se expandir à medida que aprofundamos. Até agora não sabemos quantos Pokémon vivem dentro da caverna. Mas e se enfrentarmos os ataques deles? Esta caverna é o lar deles e eles têm a vantagem natural. Então, acredito que precisamos montar um acampamento e um ponto de observação para enfrentá-los. Obrigada, Mandira. Agora você pode ir ajudar os outros. Vou pensar sobre isso. Axel tinha muito em que pensar. Ele conseguia entender sobre carne e como obtê-la de Pokémon selvagens dentro da caverna. Eles não tinham encontrado nenhuma até então, mas havia relatos dizendo especificamente que havia Pokémon selvagens ali. Mas o que ele faria com a água e as plantas? Ele poderia dizer a Venusaur para usar o movimento emergência na floresta profunda, mas eles não produzem frutos. Apenas folhas, madeira e flores estavam cheias de diferentes tipos de venenos e soníferos. Muita coisa estava acontecendo naquele momento. Axel pensou em resolver primeiro o problema mais fácil. Krishna, forme uma equipe com o menor número possível de membros. Eu irei caçar com eles. Você também vem. Sua ajuda será necessária, disse Axel. Sim, ele iria resolver o problema da comida primeiro. Axel, Krishna, Makunda e Suris decidiram embarcar nessa missão. Eles já haviam percorrido um bom caminho na caverna e descoberto as armadilhas. Ele deixaria Absol fazer sua própria pesquisa e Gyarados criar uma piscina artificial enquanto os outros Pokémon iriam com ele. Gogoat, Venusaur, Slowking, Nidoking e Salamence. Essa era sua equipe. Não era a mais forte, mas todos tinham sua utilidade. À medida que entravam na caverna, Axel começou a notar que ela era muito diferente.
Ele já conseguia perceber que era artificial. Tudo parecia estar em seu devido lugar, por algum motivo. Senhor, este é o ponto mais longe que chegamos até agora, disse Surish. Surish, obrigado pelo seu trabalho duro. Agora vamos nos concentrar nas armadilhas. Preparem-se. Digam aos seus Pokémon para sentirem se há outros Pokémon dentro da caverna. Sinto que estamos muito perto deles. À medida que eles começaram a entrar, a caverna começou a se expandir. Antes, apenas 2 deles conseguiam se mover ao mesmo tempo, mas agora todos com seus Pokémons podiam se mover ao mesmo tempo. Rugido. Senhor, acho que encontramos algo, disse Makunda. Sim, acho que eles nos encontraram também, suspirou Axel. O Pokémon de Makunda, Arcanine, ficou feliz por ter encontrado algo, mas também alertou os inimigos. Mas isso não importava. Eles os teriam encontrado, de um jeito ou de outro. Na verdade, havia 8 Golems e 2 Geodudes. Os Geodudes não eram um problema. Eram apenas Pokémon de nível comum, mas esses Golems eram diferentes. Todos eles estavam no nível Pseudo-Rei e um deles, provavelmente o líder deles, estava no nível 1, nível Rei. Como já estavam caminhando há horas, não esperavam um choque tão repentino. Mas esses Golems estavam prontos para lutar. Axel percebeu que eles não estavam surpresos em vê-los. Mas por quê? Axel não teve tempo para pensar quando 5 dos Golems começaram a usar o movimento arremesso de pedra. Esses eram Pokémon de nível Pseudo-Rei e estavam em um lugar onde podiam encontrar pedras enormes. A velocidade da rocha era incrível. Elas tinham quase meio metro de largura e 1 metro de altura. Felizmente, o Magikargo de Makunda veio resgatar. Ele usava uma poderosa ponta de pedra gerando grandes pedras pontudas do chão, bloqueando todos os arremessos de pedra, mas um único movimento como ponta de pedra. Não conseguia lidar com todo o poder desses arremessos de pedra. No entanto, aqueles 3 segundos foram todo o tempo que Axel e sua equipe precisaram. Eles ainda eram especialistas em batalhas de maré. Todos eles prepararam seus Pokémon para lidar com esses Golems. Krishna usou seu Blastoise diretamente, e ele usou uma poderosa Hidrobomba para eliminar diretamente 2 Golems de nível Pseudo-Rei. Apenas um golpe foi suficiente. Este Blastoise era um Pokémon de nível 3, nível Rei. O poder de um Pokémon de nível 3, nível Rei, era enorme. Mas esses Golems não iam cair tão facilmente. Eles já sabiam que iriam morrer ali. Então 2 deles usaram o movimento Magnitude e um deles usou o movimento Terremoto. Ambos eram movimentos diferentes, mas basicamente faziam coisas semelhantes. Sacudiam o chão. Agora, alguém poderia pensar que só o tremor não causaria dano a Pokémon poderosos. Mas o poder desse movimento estava em um nível bem diferente. A combinação de 2 desses movimentos parecia ter criado algum tipo de efeito de sinergia, e o poder do movimento mais que dobrou. Todos foram afetados, incluindo Axel e seus amigos. Ele não sabia o que estava acontecendo, pois estavam muito perto e sua cabeça girava. Felizmente, alguns Pokémon, a maioria deles, protegeram todas as pedras que choviam sobre eles. Mas o que Axel não esperava era que o líder Golem usasse o movimento Cavar para ir para o subsolo e atacar Arcanine com um golpe poderoso. Mas esse foi o erro que o líder cometeu. Quando estava prestes a comemorar uma pequena vitória, foi atingido por um poderoso raio amarelo. Este era o raio solar do Venusaur de Axel. Como não podia usar o dia ensolarado dentro da caverna, teve que carregá-lo por algum tempo. Mas o poder do movimento era altíssimo. Bang! O Golem de patente real foi lançado para longe ao cair no chão. Não se movia, mas Venusaur percebeu que ainda estava vivo. Capítulo 858. Os Golems restantes começaram a usar o movimento Tempestade de Areia. Tempestade de areia era um movimento que mudava o terreno e também era um tipo de movimento climático. O movimento poderia mudar a batalha, mas seria especialmente desastroso se fosse usado em um espaço fechado, como dentro de uma caverna, pois o oponente não teria para onde se esconder e correr. Mesmo com um Pokémon de nível 13 e nível Rei, Slowking, a batalha pode ter piorado, mas assim que o líder caiu, o resto dos Golems não sabia o que fazer por alguns segundos. Axel sabia que não teria tempo assim. Imediatamente ele ordenou que Venusaur usasse o movimento Emergência na Floresta Profunda. Emergência na Floresta Profunda era um movimento pré-domínio. Não apenas prenderia os oponentes, mas também sugaria a força vital de cada um deles muito lentamente. Mas recentemente, o movimento foi ainda mais aprimorado. A taxa de sucção de sua força vital mudou para a sucção de sua energia. Isso pode parecer mais fraco, já que sugar sua energia não diminuiria sua saúde, mas também havia outras diferenças. Ao sugar a energia, Venusaur conseguia fazê-lo mais rápido do que sugar a força vital. Isso não apenas aumentaria e reabasteceria sua energia para lutar mais, mas também aumentaria o poder de seu ataque. Mas a parte posterior, onde poderia aumentar o poder do seu ataque, era algo em que ainda estava trabalhando. Venusaur lentamente começou a se tornar como segunda Shirama. Movimentos do tipo grama eram super eficazes contra Golems e após usá-los, os Golems de nível Pseudo-Rei não conseguiam mais atacar. Depois disso ele usou diretamente Folha Navalha Bola de Energia e Bomba de Lodo para eliminar todos os Golems restantes. Depois de terminar seu trabalho, ele se virou para o Golem de nível real que estava quase morto. Venusaur, não o mate. Use o poder do sono nele e faça-o dormir. Quero testar uma coisa, disse Axel. Venusaur seguiu o comando de Axel e agora o Golem de nível real estava gravemente ferido e também em um sono muito profundo. Como a batalha progrediu tão rapidamente, Axel não pôde verificar a página de status desses Golems. Se eles morressem, Axel não seria capaz de verificar seus movimentos, domínio de habilidades, habilidades ocultas e atributos corporais. O sistema apenas mostraria que o alvo estava morto. Então, ele disse a Venusaur para não matar o Golem. Nome do Pokémon Golem.
Rank do Pokémon, Rank Rei, nível 1. Habilidade, robusto 100%. Habilidade oculta, véu de areia, 65%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 512.000 ataque, C. Agilidade, D mais defesa, B. Ataque especial, é mais defesa especial, D. Agora, isso era bem interessante. Este Golem tinha 3 novos movimentos. Ele mesmo os havia criado. Ele viu o mesmo naquele Poliwrath. Criar um novo movimento não era brincadeira. Axel e seus Pokémon conseguiam fazer isso graças ao sistema. Mas Pokémon selvagens? Axel sabia que havia algo suspeito ali. Ele olhou para a descrição daqueles movimentos. Domínio do Rei Terrestre era um movimento clássico de pré-domínio. Não havia nada de novo nele. Mas os 2 movimentos seguintes chocaram Axel profundamente. Defesa super forte. O usuário ficaria imune a qualquer ataque físico e a 80% de ataques especiais por 10 segundos. Isso consumiria 80% da resistência restante do usuário. Este movimento tem um tempo de recarga de 24 horas. Ligação completa. O usuário é limitado pelo grande. O usuário terá que seguir tudo que o grande disser, pensar ou desejar. Em troca, o potencial oculto do usuário aumentará enormemente e haverá uma grande chance de ele descobrir um talento único. Super Defesa era um nome bem simples, mas seus efeitos não eram simples. Pelo contrário, era simplesmente absurdo. Mesmo bloqueando apenas 80% dos ataques especiais e sendo suscetível a qualquer movimento de status, o movimento tornava o usuário imune por 10 segundos. Isso significa que o usuário ficaria invencível por 10 segundos. Mesmo movimentos como Proteger não tornariam o usuário imune. Proteger aumentaria enormemente a defesa do usuário, mas tudo dependeria da maestria do movimento e do poder de ataque que ele estivesse defendendo. Axel simplesmente não conseguia entender como isso era possível, mas percebeu quando viu a descrição do movimento passivo. Era basicamente um contrato de escravidão. Ele não sabia quem era o grande, mas agora podia confirmar que havia alguém controlando todos aqueles Pokémon à sua vontade. Se este grande sequer pensasse que este Golem deveria morrer, então o Golem o seguiria. Mas, em troca, o potencial oculto do Golem aumentaria e ele também teria um talento único. Defesa super forte deve ser seu talento único. Mas Axel não sabia o que realmente era um talento único. Isso é algo que só um Pokémon consegue aprender? Sistema, o que é um talento único? Jim, um talento único é algo que apenas um Pokémon conseguiu aprender enquanto vivo. Após sua morte, outro Pokémon tem a chance de aprendê-lo. Axel não teve tempo para refletir sobre isso. Toda a sua mente estava agora concentrada neste grandioso. Se este grandioso conseguia controlar todos os Pokémon como um escravo, isso não significa que todos os Pokémon na caverna poderiam atacá-lo se quisessem? Além disso, isso não significa que o grande também poderia nos tornar seus escravos? Perguntou Krishna. Ele estava agora discutindo o assunto com Krishna. Todos haviam retornado à sua suposta base. Eles também haviam levado 5 golems para encher o estômago. Golems eram feitos principalmente de pedras, e mais de 50% de seus corpos também eram feitos de pedras. Mas os outros 50% podiam ser comidos. Só que raspar essas pedras levaria muito tempo. Mas eles não podiam reclamar. A reserva de comida diminuiria lentamente e em 1 ou 2 semanas, eles teriam que depender da carne de Pokémon. É uma possibilidade, mas por enquanto não podemos sair desta caverna. Então só nos resta tomar precauções. Precauções? Sim, se este grandioso pode nos escravizar, então ele deve ter um alto poder psíquico para fazer isso. Se formos capazes de treinar técnicas de aura e alma para aumentar nossa defesa, seremos capazes de resistir a ele, disse Axel. Esse é um bom plano, mas não acho que possamos fazer algo assim em tão pouco tempo. É por isso que todos nós aprenderemos juntos. Aqueles que conseguirem fazer isso o mais cedo possível irão se aventurar dentro da caverna. Além disso, devemos treinar nossos Pokémon do tipo psíquico para criar um novo movimento que nos ajude a resistir a essas técnicas mentais do grande ser, disse Axel. Vou organizar esse treinamento o mais rápido possível, disse Krishna e começou a se adiantar para informar a equipe. Axel chamou Golem de uma esfera mestra. Era o Golem de nível rei que ele havia capturado. Ele já estava prestes a morrer e Axel não queria curá-lo. Ele queria testar algo. Ele olhou novamente para a página de status e percebeu que nada havia mudado. Então, torná-lo meu Pokémon não mudaria nada, suspirou Axel. Esse era o seu plano. Se esses Pokémon tinham talentos únicos e eram tão poderosos, ele planejava capturar muitos deles para si e para os membros de sua equipe na próxima maré. Mas mesmo depois de capturá-lo, ele ainda servia ao grande. Então, ele ainda era escravo do grande e Axel não podia usá-lo de qualquer maneira. De repente ele se lembrou de algo. Roshan, vem aqui, gritou Axel para Roshan. Roshan era agora um pária e ninguém falava com ele. Ele também recebia pouquíssima comida e água depois que Krishna insistiu em tratá-lo de forma mais humana. Todos os membros da equipe estavam furiosos com ele e naquele momento, Roshan só queria se matar por ser tão estúpido. Então, quando Axel o chamou em voz alta, ele acreditou que sua hora havia chegado. Nunca imaginou que morreria assim. Ele caminhou cuidadosa e lentamente em direção a Axel e disse, Senhor, depois que eu morrer, por favor, envie algum dinheiro para minha família. Tenho uma filha e uma esposa e sou o único ganha-pão. Que diabos você está dizendo? Ninguém vai morrer sob minha supervisão. Agora chame aquele Poliwrath que você acabou de capturar. Quero ver uma coisa, disse Axel. Ah, foi por isso que me chamou? Com certeza, senhor, disse Roshan, visivelmente surpreso com a resposta de Axel. Ele não esperava que Axel se importasse tanto com ele. Roshan agora respeitava Axel ainda mais. Saia, Poliwrath. Roar. Ele havia se curado bastante dentro da Pokébola.
Agora estava pronto para se vingar, mas Venusaur foi rápido na tarefa. Usou o chicote de vinha para conter Poliwrath. Um Pokémon fraco de rank Pseudo-Rei não conseguia fazer nada contra um Pokémon de rank Rei de nível 2. Axel inspecionou a página de status e foi especialmente até seu movimento passivo para ver sua descrição. Ligação das Trevas, estágio 2, o usuário assume o controle do Grande. O usuário seguirá um comando do Grande a cada 3 meses. Em troca, o potencial oculto do usuário será aumentado. Muitas coisas se passavam na mente de Axel naquele momento. Aprisionamento sombrio era apenas uma versão piorada de aprisionamento completo. O usuário só teria que seguir um comando do Grande e o potencial oculto só aumentaria, não aumentaria massivamente. Além disso, o usuário não poderá ganhar um talento único neste movimento passivo. Então, o Grande também tinha controle sobre os Pokémon fora da caverna. Mas o controle não era tão rigoroso quanto o daqueles dentro da caverna. Isso significava que havia algo naquela caverna que aumentava seu controle? Ou será que é uma questão de alcance? Porque se a questão for o alcance das habilidades dele, então Axel poderia capturar esses Pokémon e esses Pokémon poderiam ser usados quando eles saíssem desta ilha. Muitas coisas estavam acontecendo na mente de Axel e foi quando Absol apareceu para ouvir os detalhes de seus encontros recentes. Axel, não sei muito sobre o que você está dizendo, mas posso afirmar uma coisa com certeza, disse Absol. Seu rosto estava cheio de entusiasmo e felicidade. Parecia que Absol devia ter encontrado alguma resposta para sair daquela caverna. Do que você tem certeza? Me diga rápido, gritou Axel apressadamente. O Grande deve ser um Pokémon do tipo sombrio. Capítulo 859. Como você tem tanta certeza de que é um Pokémon do tipo escuro? Perguntou Axel. Absol olhou fixamente para os olhos de Axel e disse com confiança. Porque eu sei do que um Pokémon do tipo sombrio é capaz. Por muito tempo, eu não conseguia entender o que um Pokémon do tipo sombrio era capaz de fazer. Fogo queimava, gelo congelava. Mas o que um Pokémon do tipo sombrio poderia fazer? Qual é a especialidade dele? Depois de viver naquela caverna por mais de 1 ano, percebi o que um Pokémon do tipo sombrio realmente pode fazer. E o que é isso? Um Pokémon do tipo escuro poderia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você quer dizer com isso? Qualquer coisa significa qualquer coisa. Podemos aprisionar as almas dos mortos. Podemos usar ilusões e poderes psíquicos. Podemos até nos tornar elementalistas, se quisermos. Também podemos fortalecer nossos poderes físicos a um novo patamar. Podemos fazer qualquer coisa. Mas há um porém, certo? Perguntou Axel porque ele sabia que se algo tão irreal fosse possível, devia haver um porém. Sim, há um porém. Podemos fazer qualquer coisa, mas é preciso um sacrifício. O sacrifício pode ser qualquer coisa. Pode vir de nós ou de outros. Mas a qualidade e a quantidade do sacrifício dependerão do que queremos alcançar. Este ser grandioso tem criado tornados e ciclones para cercar a ilha. Ele também escravizou todos esses Pokémon dentro e fora de casa. Ele também criou esta caverna por onde não podemos passar. Então, há uma probabilidade muito alta de que este grandioso seja um Pokémon do tipo sombrio. Então, a razão pela qual os Pokémon dentro da caverna têm vínculo completo, e os Pokémon fora da caverna têm vínculo sombrio em seu status é devido ao sacrifício? Sim, não sei que tipo de sacrifício esse grandioso fez. Mas manter os ciclones por tanto tempo e escravizar todos esses Pokémon exigiria uma quantidade enorme de energia e sacrifício. Absol, você pode me dizer se os Pokémon que capturamos aqui se livrarão desses movimentos passivos depois que os tirarmos daqui? Perguntou Axel. Não posso dizer isso com certeza. Ainda estou aprendendo. Mas tenho boas notícias para você. Sério? Me dá. Tenho ouvido más notícias desde que pisei nesta ilha. Nidoking e eu estamos muito perto de alcançar o que planejamos. Pode não levar nem 3 meses para acontecer. Essa certamente é uma boa notícia. Se Nidoking pudesse fortalecer seu corpo com veneno, alcançaria o nível de pseudo-campeão. Ter 3 Pokémon campeões nesta caverna certamente aumentaria suas chances de sobrevivência. Axel ainda estava intrigado com o que Absol lhe dissera. Durante muito tempo, ele vinha procurando como treinar um Pokémon do tipo sombrio. Finalmente, Absol encontrou a resposta. Ele se perguntou se o modo sábio de Hashirama com poderes do tipo sombrio seria possível. Venusaur vinha treinando sua coleta natural de energia há algum tempo. Não conseguirá, mas conseguiria no futuro. Axel tinha certeza disso. Então, havia uma chance de que um Pokémon pudesse se treinar para coletar energia infinita dos arredores em um ritmo rápido para se aprimorar. Pokémon do tipo grama, escuro como Meowscarada, Shiftry e Cacturne vieram à sua mente. Mas o poder da natureza também era possível por meio da tipagem das fadas. É claro que o poder da natureza da tipagem das fadas e da tipagem da grama pode ser diferente em muitos aspectos, mas o conceito era muito semelhante. Mas tudo isso poderia ser pensado mais tarde. Agora, Axel precisava encontrar um jeito de sair daquele lugar. Ele sabia que o Grande não era algo com que pudesse se meter naquele momento. Mas todos estavam sob seu domínio. Portanto, ele não podia fazer nada naquele momento. Já fazia uma semana que estavam presos dentro da caverna, mas não houve nenhum ataque de Pokémon. Senhor, fizemos uma cobertura resistente para as barracas com a pele do Golem. Mas no momento estamos enfrentando o problema da água. Precisamos encontrar uma fonte de água o mais rápido possível. Os Pokémon do tipo água não conseguiriam resistir por muito tempo, disse Mandira. Krishna, monte uma equipe para a nossa próxima jornada. Selecione apenas aqueles que aprenderam a arte da alma. Axel havia dito ao grupo para estudar uma arte da aura, alma que aumentaria a resistência mental a qualquer ilusão e controle. Ele ainda temia que o Grande pudesse assumir o controle deles. Até então, alguns deles haviam alcançado boa proficiência naquela técnica, e agora ele estava pronto para se aventurar dentro da caverna novamente. É claro que Axel e Krishna também haviam realizado tal feito.
Absol, você também virá comigo nessa jornada, disse Axel. Axel percebeu que Absol poderia ser bastante valioso nesta missão. Ele havia aprimorado o movimento detectar para um nível muito alto, e agora detectaria a aura de Pokémon à distância. Ele também era bem versado em energia do tipo escuro, o que poderia ser útil. Ao contrário de antes, Axel levaria todos os seus Pokémon nesta missão. Ele não sabia o que o esperava. Ele sabia que havia uma fonte de água dentro da caverna. Se tal fonte não existisse, os Pokémon que viviam lá dentro e não conseguissem sair dela morreriam de sede. Mas essa fonte de água deve ser fortemente protegida, pois seria muito importante para Pokémon selvagens. Axel e sua equipe cruzaram lentamente o local onde haviam lutado contra os golems. Havia inúmeras armadilhas e eles precisavam ser extremamente cuidadosos com todas elas. Por isso, demoraram bastante para avançar. Eles chegaram a um cruzamento onde a caverna mostrava dois caminhos diferentes para seguir. Senhor, o que fazemos agora? De que lado devemos ficar? Perguntou Mandira. Ela também veio porque era uma das poucas que havia treinado com sucesso naquela arte da alma. Guiarados, saia, gritou Axel. Roar. Guiarados, você pode me dizer onde fica a fonte de água? Consegue senti-la? Axel acreditava que por ser um Pokémon do tipo água poderia senti-lo, mas ele estava otimista quanto a isso. Guiarados balançou a cabeça e disse, não consigo sentir nenhuma fonte de água por nenhum desses dois lados. Mas posso dizer que a fonte de água ainda está muito longe. Dividir a equipe não era uma opção, pois o local era cheio de perigos. Então, Axel teve que escolher um lado. Vamos primeiro pelo lado direito. Todos assentiram e se moveram. A caverna estava fracamente iluminada por algumas pedras e cristais brilhantes. Mesmo assim, Axel disse aos Pokémon do tipo fogo para usarem o fogo para mostrar o caminho. Eles deviam estar caminhando há algumas horas quando Absol disse, Axel, sinto um grupo de Pokémon selvagens à nossa frente. É melhor tomarmos cuidado. Enquanto isso, Surish e os outros ficaram surpresos que seus Pokémons, especialmente treinados para rastrear, não conseguiram detectá-lo, enquanto Absol conseguiu fazê-lo mais rápido que eles. Vamos nos preparar para a batalha. À medida que se aproximavam, a caverna estreita se tornava cada vez mais larga. Senhor, há um bando de Onix e Cetelix logo à nossa frente. A maioria deles são Pokémon de nível Pseudo-Rei, mas o líder é um Pokémon de nível 2, de nível Rei, disse Krishna. Preparem-se. Atacaremos com força total, disse Axel. Venusaur chegou primeiro e usou o movimento Emergência na Floresta Profunda. Cetelix pode não ser fraco contra movimentos do tipo grama, mas Onix era. Após usar esse movimento, ele usou o movimento Multiflores, enquanto Absol usou o movimento Aprisionamento na Escuridão. Aprisionamento na escuridão tinha um efeito em área e era muito poderoso, mas isso não significava que o inimigo não estivesse preparado. Alguns deles usavam o movimento Escavar para ir para o subsolo, mas Nidoking usava o movimento Terremoto para contra-atacar. Depois de usar o movimento, ele foi diretamente lutar contra Cetelix, o líder do grupo. Era um grupo considerável de 13 Pokémon, 8 Onix e 5 Cetelix. Desta vez, o grupo estava preparado para lutar e com a ajuda de Venusaur e Absol, a luta ficou mais fácil. Ainda assim, ao ver um Onix e um Cetelix tão grandes, a maioria deles ficou nervosa. A batalha terminou rapidamente. Axel ordenou que todos capturassem Onix e Cetelix. Mas durante a luta, 3 Onix morreram. Axel olhou a página de status desses Pokémon e eles também tinham vínculo completo como movimento passivo. Ele também notou que nem todos tinham movimentos e habilidades únicas. Apenas o líder e outro Onix os possuíam. A maioria era bem normal. Senhor, se o Onix e o Cetelix estão aqui, então há uma grande chance de termos escolhido o caminho errado, disse Krishna. Sim, você está certo. Vamos voltar e seguir o outro caminho, respondeu Axel. Onix e Cetelix não se instalavam perto de fontes de água. Eles odiavam água e também eram fracos a ela. Então foi uma decisão calculada. Eles retornaram e foram para o lado esquerdo. Demorou cerca de 6 horas e finalmente Absol contou a eles sobre o movimento. Axel, consigo sentir muitos Pokémon por cabeça. Também sinto que há uma fonte de água por perto. Mas a quantidade e o nível dos Pokémon podem ser maiores. Precisamos ter muito cuidado. Surish, diga aos seus Pokémon para explorarem a frente. Absol, você também pode ajudá-los, disse Axel. Depois de esperar 30 minutos, eles finalmente retornaram. Então, o que você encontrou? Há um lago enorme à frente. Parece uma fonte de água para todos os Pokémon da caverna. Consegui avistar pelo menos 50 Pokémon lá. Todos são de espécies diferentes. Golbat, Golem, Pilosvine, Diglett, Cetelix, Mavile, Slowking, Espion e muitos outros. Parece que todos eles vêm aqui em busca de água. Não acho que devamos atacar aquele lugar, relatou Absol. Senhor, o que devemos fazer? Perguntou Krishna. Estamos atacando aquele lugar. Esses Pokémon não vão cooperar conosco e precisamos da água. Esta pode ser a única fonte de água dentro da caverna. Se não a conseguirmos, vamos morrer de sede, disse Axel. Axel queria tomar aquela fonte de água para si, mas nenhum deles concordou. Estavam com muito medo da batalha que se aproximava. Finalmente, Krishna respondeu após ver os rostos horrorizados de todos os membros da equipe. Senhor, não acho que devamos atacar aquele lugar, disse Krishna. Krishna, você sabe que precisamos de água para viver, certo? Senhor, eu sei, mas tomar aquele lugar é simplesmente impossível. Vamos supor que façamos um plano perfeito e matemos todos aqueles Pokémon e tomemos o lago. Considerando que este é o único lago dentro da caverna, outros Pokémon também virão aqui para beber dele. Então teremos que lutar contra todos esses Pokémons, o que é simplesmente impossível. Além disso, isso pode alertar o grande e pode não acabar bem para nós.
Axel estava realmente frustrado com aquela caverna. Eles precisavam tomar decisões para se salvar daquela grande caverna. Mas o que Krishna havia dito também fazia sentido. Ocupar a única fonte de água possível não era uma ideia muito boa. Então, o que você propõe, Krishna? Senhor, eu tenho um plano. Capítulo 860. Conte-me seu plano, Krishna. Senhor, temos pelo menos 10 Pokémon do tipo água conosco, e todos eles têm pelo menos o nível pseudo-rei. Esses Pokémon do tipo água vão beber a água e se hidratar. Depois podem ser usados como fonte de água para nós. Como muitos Pokémon aleatórios vêm a este lago para beber a água, nossos Pokémon não serão questionados. Eles simplesmente agirão como Pokémon desta caverna, disse Krishna. O plano era brilhante. Eles poderiam usar Pokémon do tipo água para obter água, mas havia um problema. Depois de usar seus movimentos como pistola d'água ou bomba hidráulica, esses Pokémon do tipo água também precisariam beber muita água. Claro, não imediatamente, mas eles já estariam morando aqui há 3 meses. Então, se os Pokémon aquáticos deles pudessem beber água deste lago, o problema estaria resolvido. Não é um plano ruim, Krishna. Diga a todos os membros da equipe para mudarem de posição na intersecção de 2 lados. Vamos posicionar nosso novo campeão lá. Será mais fácil para nossos Pokémon do tipo água beberem água de lá. Alguns dias se passaram e o problema da água foi resolvido. Seus Pokémon do tipo água iam regularmente ao lago para beber água e, como Krishna disse, não eram questionados. Eram tratados como Pokémon normais que vivem dentro da caverna. Nos últimos dias, todos eles vinham treinando suas artes da alma. Os Pokémon vinham treinando seus movimentos e estavam ficando mais fortes. Nidoking sentia que estava muito perto de alcançar o nível de pseudo-campeão. Enquanto Gogoat e Togetic treinavam juntos para criar um efeito sinérgico, Togetic e sua turma decidiram criar um plano para as batalhas de maré, para que não ficassem abrigados. Mas como Togetic estava preso ali, decidiu elaborar o plano. Não que eles não tivessem tentado sair da caverna. Eles disseram aos seus Pokémon para usarem movimentos como teletransporte ou cavar para sair da caverna, mas nenhum deles funcionou. Movimentos como teletransporte ou cavar só funcionavam dentro da caverna, mas não funcionavam fora dela por algum motivo estranho. O Grande é definitivamente um Pokémon do tipo sombrio, mas há algo diferente, disse Absol. O que você quer dizer? Eu estava falando do movimento teletransporte e escavação. Por que não conseguimos sair deste lugar enquanto usamos isso? Você não disse que um Pokémon do tipo sombrio podia fazer qualquer coisa? Deve ser um dos poderes dele, respondeu Axel. Eu disse isso e sei que é verdade. Mas mesmo supondo que o sacrifício seja abundante, o que eu não acredito, um Pokémon do tipo sombrio também teria que dominar esses movimentos. E não são apenas os movimentos. Seria como dominar diferentes direções ao mesmo tempo. Isso não é fácil de fazer. Axel entendeu o que Absol estava dizendo. Controlando todos aqueles Pokémon, criando um ciclone para proteger a ilha e agora construindo uma caverna que agia como se estivesse em outra dimensão. Foi como se o Slowking estivesse masterizando fazer gelo, neve e frio absoluto instruções ao mesmo tempo. Mesmo que este grandioso tivesse milhares de anos, não seria capaz de dominar todas essas direções. Então, havia algo que lhes faltava. Axel precisava encontrá-lo. Depois de passar algumas semanas ali, Axel começou a sentir medo em seu coração. Ele tinha a sensação de que não podiam esperar 3 meses para que a caverna fechasse. Naquele momento, o Grande faria algo e tomaria o controle de todos eles. Este grandioso devia ser pelo menos um Pokémon de nível mestre ou de nível Deus. Axel não sabia porque ele ainda não os havia atacado. Krishna, a partir de amanhã, você formará uma equipe de exploradores. A equipe será composta por 5 membros e os outros 7 protegerão o acampamento. Iremos para o lado direito da caverna e começaremos a explorá-la. Se não pudermos fazer nada no lado esquerdo por causa do lago, então iremos para o lado direito. Sim, senhor. No dia seguinte, Krishna já havia escalado uma equipe para amanhã. Krishna, Axel, Makunda, Suresh, Rajil. Essas eram as pessoas que iriam explorar a caverna. Ele as havia escolhido por vários motivos. Na verdade, Roshan também era uma boa escolha, pois era muito poderoso e também tinha um Pokémon do tipo água poderoso. Mas como ele não era confiável para uma missão de tão alto nível, Krishna não escolheu. Primeiro foram os Golems, depois os Cetelix e os Onix. O que vamos enfrentar agora? Perguntou Makunda. Eles estavam agora se movendo em direção à caverna e já haviam atravessado o local onde lutaram com Cetelix. Os Pokémon nas cavernas são limitados e parecem ter um local fixo para viver. Não estamos aqui há alguns dias, mas nenhum Pokémon ocupou este lugar. Além disso, o grupo de Pokémon que vive aqui também é muito pequeno, por algum motivo. Esta caverna é muito grande. Parece um reino inteiro. Ela nunca acaba. Quanto mais eles adentravam, mais larga a caverna se tornava. Depois de caminhar por horas, eles finalmente chegaram ao próximo posto de controle. Era uma equipe da Simiziar. Isso era bastante incomum. Simiziar não vivia em cavernas. Onix e Golems viviam, mas Simiziar não. Axel não conseguia pensar muito nisso, pois eles já estavam atacando. Havia apenas um Pokémon de nível 1 com Rank Rei e os demais estavam no nível Pseudo-Rei. Então foi uma luta bem fácil. Eram cerca de 35. Levaram algum tempo para lidar com todos aqueles Pokémon, mas tinham alguns Pokémon do tipo água fortes para enfrentá-los. Alguns de seus Pokémon se machucaram, mas não foi um ferimento grave. A batalha foi finalmente vencida e Axel capturou o Simiziar de nível 1, de Rank Rei, para uso futuro. Os dias se passaram assim. Já fazia um mês que estavam presos naquela caverna. Eles haviam lutado muitas batalhas. Axel e a equipe começaram a perceber que as lutas estavam ficando muito mais difíceis do que antes. A quantidade e a qualidade dos Pokémon aumentaram bastante.
Antes, eles enfrentavam apenas 30 a 35 Pokémon por vez, mas agora o número aumentou para 50. 50 Pokémons por luta podem não parecer muito para uma equipe de batalha de maré, onde eles teriam que lidar com centenas de milhares de Pokémons. Mas havia apenas 5 membros na equipe e eles tinham apenas 40 Pokémons. A qualidade dos Pokémon também aumentou. Agora eles tinham que lidar com pelo menos 3 a 4 Pokémon de nível 2 de nível Rei, e o número de Pokémon de nível 1 de nível Rei também aumentou. Depois da batalha com Simiziar, eles lutaram um total de 16 batalhas. Isso foi muito. Senhor, acredito que a próxima batalha será mais difícil que a última. Muito mais difícil. Acho que precisamos estar preparados e descansar por alguns dias, aconselhou Krishna. Precisamos descansar por alguns dias. Todos os nossos Pokémon estão cansados, mas ainda não sabemos como sair da caverna, suspirou Axel. Lutar contra Pokémons e explorar a caverna não foi a única coisa que eles fizeram naquele mês. Os outros estavam analisando a caverna e procurando por portas escondidas e pistas para sair, mas não haviam encontrado nada até então. Por que você acha que a próxima onda será mais difícil? Perguntou Axel. Senhor, os Cetelix e os Onix foram uma exceção por algum motivo, mas até a 9ª onda, só enfrentamos Pokémon de nível 1 e nível Rei. Mas a 10ª onda mudou tudo. Começamos a enfrentar Pokémon de nível 2 e nível Rei desde então. A próxima onda será a 20ª. Hipoteticamente, podemos enfrentar Pokémon de nível 3 e Rank Rei. Se fosse um dia normal, um lugar normal e uma hora normal, Axel teria zombado de Krishna por ser tão dramático. Mas eles estavam no desconhecido e muitas coisas incomuns estavam acontecendo ao redor. Então, era possível que estivessem enfrentando um Pokémon de nível 3 e Rank Rei. Enfrentar um Pokémon de nível 3 de Rank Rei não era tão difícil. Axel tinha Nidoking e Krishna tinha Blastoise. Ambos eram Pokémon de nível 3 de Rank Rei. Mas além disso, teriam que enfrentar pelo menos outros 50 Pokémon. O número poderia chegar a 60. Era um número astronômico para 40 Pokémon do lado deles. Kate e John vão se juntar ao próximo time. Diga a eles para se prepararem. Na verdade, eles eram uma equipe de 12. Axel havia dito a Krishna para reunir 10 membros da equipe. Portanto, excluindo Axel e Krishna, havia 10 capitães, incluindo Kate e John. A razão pela qual Axel não os contou quando estavam dentro da caverna foi porque eles não eram os que estavam presos lá dentro. Essa foi realmente uma história muito engraçada. Quando todos correram em direção à caverna para se salvar, Kate e John não o fizeram. Como todos estavam correndo, correram em direções diferentes. Aqueles Pokémon selvagens não os notaram e estavam do lado de fora. Axel esperava que eles chamassem alguém e trouxessem ajuda, mas, infelizmente, depois de algumas horas, foram misteriosamente teletransportados para dentro da caverna. Ninguém sabia como isso havia acontecido. Mas é preciso dizer que Kate e John eram poderosos. Cada um deles tinha um Pokémon de nível 2 com nível Rei e se complementavam. Depois de alguns dias de descanso, eles finalmente decidiram encarar a próxima onda. Eles já tinham se aprofundado bastante na caverna e agora levariam cerca de um dia para chegar ao ponto de controle anterior. Era possível chegar lá correndo a toda velocidade. A caverna era realmente muito vasta e ampla. Senhor, que tipo de Pokémon o senhor acha que enfrentaremos agora? Perguntou Krishna. Ele estava um pouco nervoso e animado. Estava também um pouco feliz. Tinha todos os motivos para estar feliz, porque eles capturaram muitos Pokémon que eram excepcionalmente fortes e tinham algumas habilidades únicas. Axel e Krishna não sabiam se poderiam usar esses Pokémon no futuro. Eles ainda tinham um movimento passivo que fazia o grande controlá-los. Mas se por um acaso esse movimento passivo não estivesse ativo quando chegassem à base, teriam encontrado uma mina de ouro. O grupo começou a caminhar lentamente. Eles também tiveram que cuidar de todas as armadilhas que estavam espalhadas. Depois de um mês, todos sabiam que tipo de armadilhas enfrentariam. Mas ainda levou tempo. Por fim, Suris disse, Senhor, meu Pokémon notou uma presença. Há muitos Pokémon à frente. Axel não trouxera Absol hoje. Ele queria treinar e ele não queria perturbá-lo, mas chamou Nidoking com ele. Se a teoria de Krishna estivesse correta, eles poderiam estar enfrentando um poderoso Pokémon de nível 3 e nível Rei. Ao se aproximarem, enviaram alguns Pokémon para explorar a área à frente. Mas dos 5 Pokémon que foram, apenas 3 conseguiram retornar. Todos pareciam assustados por algum motivo. Quem é? O que estamos enfrentando? Perguntou Axel. Senhor, estamos diante de um Pokémon do tipo aranha. Meus Pokémons não conseguiram identificar a espécie da aranha, mas disseram que era do tipo elétrico. Além disso, alguns dos nossos Pokémons ficaram presos em suas teias e não conseguiram sair. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 861. Em uma sala de reuniões, longe da caverna. Então você está dizendo que não conseguimos encontrá-lo? Quão difícil é encontrar um grupo de pessoas que já disseram sua localização antes de irem embora, disse um homem de cabelos brancos, batendo o punho na mesa. A mesa visivelmente rachou com o impacto. Pai, Axel e a turma foram para uma ilha chamada Baía de Yanyan. A ilha é muito especial, pois há ciclones que a cobrem por inteiro. Esses ciclones têm um horário específico para passar. Já está confirmado que eles foram para a ilha e depois disso não houve mais notícias, disse o homem de cabelo azul. Eles eram Professor Carvalho e Blue, com Red sentado ao lado deles. Droga, aquele garoto. Sempre uma dor de cabeça para mim. Às vezes ele é sequestrado e agora está perdido naquela ilha. Já fazia um mês que eles tinham ido para lá. Não podemos simplesmente formar uma equipe e ir até a ilha para resgatá-lo? Perguntou o Professor Carvalho. Professor Carvalho ficou furioso. Desta vez, Axel tomou uma decisão estúpida achando que era o líder do mundo inteiro e se meteu nessa situação. Ele precisa educar esse cara quando voltar. Estamos montando a equipe agora mesmo. Eu liderarei a equipe pessoalmente e irei até lá.
Também compilei todos os dados da ilha. Devo dizer que a ilha é realmente um mistério. Acredito que haja um Pokémon forte vivendo lá. Quão forte? Pode ser um Pokémon de nível mestre muito forte ou até mesmo um Pokémon de nível Deus. Pokémons de nível Deus não são tão fáceis de lidar. Eu também vou. Não quero te perder agora. Droga, não quero enfrentar um Pokémon de nível Deus agora. Estou velho demais para isso. Enquanto o professor Carvalho e sua equipe planejavam como resgatar Axel e sua gangue, Axel e sua equipe enfrentaram seu primeiro obstáculo. Quando Axel ouviu a descrição do Pokémon que enfrentariam, soube imediatamente que era Galvantula. Galvantula não era um Pokémon muito forte por si só, mas isso mudaria se fosse um Pokémon de nível 3 e Rank Rei. Uma de suas principais fraquezas era sua defesa e autodefesa muito baixas. Mas como dois Pokémon de nível Pseudo-Rei ficaram presos em suas teias, Axel teria que levar a sério. Meg, você vai liderar o time desta vez. Use tudo que você tem, disse Axel. Nidoking era imune a movimentos elétricos, o que o tornava um contra-ataque perfeito para Galvantula. Todos correram em direção ao enxame de Galvantula. Nidoking decidiu usar o movimento escavar para entrar em modo furtivo. Ao chegarem ao local, todos os olhos se arregalaram de surpresa. Era um enxame de Galvantulas, sem dúvida. Mas havia algo mais. Axel calculou rapidamente e percebeu que havia cerca de 60 Galvantulas. Era uma área muito ampla e todos eles cabiam naquele lugar amplo. Havia 3 Galvantulas no nível 2 de nível Rei, e o líder estava no nível 3 de nível Rei. Isso já havia aumentado a pressão sobre Axel e a equipe. Mas não era só com isso que eles precisavam se preocupar. Além deles, havia cerca de 10 Pokémon de nível 1 de nível Rei, e o restante estava em nível Pseudo-Rei. No entanto, o que causava medo na equipe de Axel era o tamanho do líder. Normalmente Galvantula tinha quase 1 metro de altura, mas este líder tinha quase 6 metros de altura. 6 vezes a altura de um Galvantula normal. Um Pokémon maior que seus equivalentes normais era considerado excepcionalmente forte. Axel já percebia que o líder era especial em muitos aspectos. Ele queria ver a página de status do líder, mas não tinha tempo. Assim que chegaram ao local, viram que o local estava cheio de teias de Galvantulas. Essas teias não eram tão fracas a ponto de poderem ser removidas com um simples aceno de mão. Não, essas teias eram muito fortes e nem mesmo os membros de sua equipe conseguiam removê-las. Algumas eram grossas, resistentes e até difíceis de mover, enquanto outras eram finas, custavam e tinham a capacidade de custar qualquer coisa. 2 deles, Ninjas e Umbreon, estavam presos em múltiplas teias que cobriam todo o corpo. Mas isso não era tudo. Todas essas teias estavam de alguma forma conectadas ao líder e aos 3 Galvantulas de nível 2, de nível Rei, e eles enviavam correntes elétricas através dessas teias, paralisando os 2 pobres Pokémon repetidamente. Assim que se aproximaram, todos os Galvantula atacaram com tiro de corda. O ataque foi tão repentino e unificado que alguns dos Pokémon e Surish não conseguiram se esquivar, e seu destino foi selado. Assim que as teias os atingiram, eles foram cobertos por teias em um instante, e essas teias foram instantaneamente conectadas a um dos Pokémon de nível 2 de Rank Rei, e então eles foram eletrocutados. Eles também ficaram paralisados. Os Galvantula não eram muito fortes se Axel estivesse lutando contra alguns deles. Mas lutar com 60 deles enquanto eles têm tanta sinergia seria suicídio. Chame todos os seus Pokémon do tipo água. Eles não vão aguentar essa luta. Kate, você é a vencedora. Use seu Infernape e resgate nossos amigos. Infernape era um Pokémon de nível 2, de nível Rei, muito poderoso. Ele usava seu movimento especial para cobrir todo o corpo com fogo e avançava em direção às teias que cobriam seus companheiros de equipe. Uma das fraquezas repugnantes dessas cordas e teias era o ataque do tipo fogo. Axel sabia disso perfeitamente, pois Beedrill também contava com esse movimento. Mas Axel ficou surpreso ao ver que mesmo quando Infernape caminhava sobre aquelas teias cobertas de fogo, elas não se rompiam. Essas teias eram muito fortes. Naquele momento, Kate gritou: Infernape, use foco de chamas e desfaça essas teias. Foco de chamas foi um dos movimentos criados por Infernape. Este movimento concentrava todas as suas chamas em um ponto, aumentando o poder de fogo mais rapidamente. Bang, bang, bang. Infernape era rápido e conseguiu resgatar todos aqueles Pokémon, incluindo Surish, mas isso não significava que a batalha havia acabado. Na verdade, estava apenas começando. Roar. O líder Galvantula deu um rugido enorme e uma pressão desconhecida emanava dele. Podia ser um movimento ou apenas sua aura, mas parecia pronto para atacar. Então, de repente, todos os Galvantula começaram a usar o movimento bola elétrica. O poder desse movimento combinado era insuportável. Mas naquele momento Nidoking veio em seu socorro. Ele emergiu do chão e atingiu um dos Galvantula, um Pokémon de nível 2 de nível Rei com um poderoso veneno giratório. Este foi o golpe final de Nidoking. Ele sabia que não tinha muito tempo. Então, imediatamente usou o golpe Onda de Lodo e outros golpes do tipo veneno para envenenar o máximo de Galvantulas possível. Em seguida, avançou em direção ao líder e se preparava para usar golpe baixo, quando uma poderosa bola de energia atingiu Nidoking enquanto ele voava para trás e caía em uma armadilha feita de teias. Essa foi a resposta do líder, mas não era a única coisa que estava acontecendo. Nidoking perturbou o ataque e o poder do movimento combinado diminuiu, mas o ataque continuou. Mais de 50 bolas elétricas vieram em sua direção. Essa não foi a parte assustadora. O assustador foi que essas 50 bolas amarelas não colidiram umas com as outras. Em vez disso, algumas delas até se fundiram, e agora as 50 bolas amarelas se combinaram em 10 bolas amarelas maiores. Use o movimento Gume de Pedra para bloquear o ataque.
Além disso, Venusaur, use seu movimento pré-domínio e Gogoat, faça o seu trabalho. O local era amplo, mas eles não tinham como se esquivar do ataque. Além disso, o ataque vinha em ritmo muito rápido. Então, a única solução foi se defender. Venusaur usou seu emergência da floresta profunda e árvores, galhos grossos e tronos surgiram e avançaram em direção às 10 bolas elétricas. Enquanto isso, alguns Pokémon usaram o movimento borda de pedra e outros movimentos defensivos para se defender do ataque. Enquanto Gogoat, sendo o último defensor, levantou-se, olhou para o céu e gritou: escudo inquebrável. De repente, grossos galhos de árvores de cor marrom começaram a se erguer do grupo e se estenderam, cobrindo todos os seus aliados. Esses galhos formaram uma enorme cúpula que os cobria de todos os ângulos. Bum, 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 bum. Várias explosões altas assombraram Axel e sua equipe. Axel não estava preocupado com eles. Ele estava preocupado com Nidoking e Infernape, porque eram eles que o domo de Gogoat não conseguia cobrir. Eles estavam no meio daquelas teias. Demorou meio minuto e as explosões finalmente cessaram. Lentamente a cúpula foi erguida. Gogoat bufava e ofegava. Claramente havia usado um movimento poderoso e estava sem energia. Axel já sabia que Gogoat não poderia usar aquele golpe novamente. Ele precisava pensar em alguma coisa. Quando a cúpula começou a descer, Axel olhou para sua equipe e disse: agora me escutem. Não temos muito tempo. Precisamos terminar esta batalha o mais rápido possível, pois estamos em desvantagem. Podemos não ter mais Pokémon de nível rei, mas temos uma estratégia. Diga aos Pokémon deles para usarem o movimento pré-domínio o mais rápido possível. Todos atacarão ao mesmo tempo. Kate, seu Infernape será vital para essa mudança. Axel se amaldiçoou por não ter trazido Charizard e seus outros Pokémon para esta expedição. Ele nem sabia se eles conseguiriam retornar vivos. Se este grupo era tão forte, quão poderosos seriam os outros? Assim que saíram do domo, Slowking usou o movimento pré-domínio Idade do Gelo. Este foi um poderoso movimento pré-domínio, pois cobriu uma grande área e instantaneamente tudo ao redor se transformou em gelo. Aqueles Pokémon de nível Pseudo-Rei também estavam parcialmente congelados. Isso foi possível porque Slowking também usou o movimento Gigante de Gelo, um movimento passivo e ativo. Sua altura aumentou bastante e seu movimento do tipo gelo aumentou em poder. Aproveitando a situação, Nidoking começou a atacar diretamente. Vocês, humanos, vão sofrer. Como ousam atacar minha família? Gritou o líder Galvantula. Deu um rugido alto e algo aconteceu. Nesse momento, eles haviam matado cerca de 5 Galvantulas de Pseudo-Rei. Mas quando Infernape usou seu movimento pré-domínio e também seu movimento poderoso para atacar outro Pokémon de Pseudo-Rei, nada aconteceu com ele. Como se nem tivesse sido atacado. O que está acontecendo? Por que eles não estão sofrendo danos? De repente, eles começaram a sofrer 0 de dano. O estado de congelamento também começou a desaparecer por algum motivo, enquanto os Galvantulas começaram a atacar com força total. Axel sabia o que estava acontecendo. Ele já havia enfrentado uma situação semelhante antes. Parece que o líder tem a capacidade de combinar a saúde de seus subordinados. Preciso remover esse líder de qualquer maneira. Magnus, faça isso agora. Magnus teletransportou-se instantaneamente para perto do líder Galvantula, tocou e desapareceu novamente. O líder desapareceu repentinamente. Assim que o líder desapareceu, os ataques começaram a atingir os Galvantula. Axel estava certo sobre isso, mas havia uma dúvida na mente daqueles Galvantula. Como um Pokémon poderia simplesmente teletransportar sua rainha para fora dali? O que os generais estavam fazendo? Bem, Axel tinha uma resposta para isso, mas ele não iria dizê-la em voz alta. Capítulo 862. A composição da equipe de Galvantula era perfeita. O líder usava seu movimento pré-domínio, conectando a saúde de todos ao seu redor. Havia também 2 Galvantulas de nível 2 e Rank Rei que tinham a capacidade de remover o efeito de status. Lá, eles treinaram movimentos como teias pegajosas, tiros de corda e teias elétricas que paralisavam o alvo. Os outros 2 Galvantula de nível 2 e Rank Rei também tinham movimentos que podiam combinar alguns dos movimentos de tipo especial, como bola elétrica. Então, se um grupo de Pokémon os atacasse, primeiro eles ficariam cobertos por aquelas teias pegajosas que não só os tornariam difíceis de mover, mas também os paralisariam. Então, todos atacariam. E se o inimigo fosse muito mais forte, o líder usaria seu movimento pré-domínio para contra-atacá-lo. O líder também era muito grande para seu tamanho e tinha um movimento especial que fortalecia sua defesa e defesa especial quando estava com seus aliados. Portanto, esta era uma equipe projetada para enfrentar Pokémon de alto nível e o grupo de Pokémon. Axel não sabia muito sobre isso, mas o que ele sabia por todas as experiências que teve era que se o líder não fosse separado de seus lacaios, eles nunca venceriam esta batalha. Então, ele secretamente disse ao Slowking para usar o movimento Confusão no Galvantulas, de nível Rei nível 2. Sua confusão era muito poderosa e o movimento também tinha uma chance maior de criar ilusões. Quando Slowking utilizou o movimento, o líder Galvantula não tinha ideia de que tal coisa havia acontecido. Então, ele se teletransportou para perto do líder. O líder, tão confiante, sabia que não poderia ser atingido pela defesa de todos os seus lacaios e generais. Seu excesso de confiança permitiu que o Slowking se teletransportasse para longe de seus lacaios. O Slowking não era muito habilidoso com o movimento teletransporte, mas conseguia usá-lo em alta velocidade. A distância percorrida não era impressionante, mas ele conseguiu tirar o líder daquele lugar. Assim que teletransportou o líder, Slowking imediatamente usou o movimento Confusão com todo o seu poder. Vale ressaltar que Slowking era um Pokémon de rank pseudo-campeão e era muito mais poderoso do que o líder Galvantula. Então, o líder imediatamente caiu dentro da ilusão.
Depois disso, Slowking usou o movimento raio de gelo para congelá-lo completamente. Demorou um pouco, pois o líder era bem grande. Depois disso, Slowking usou o movimento substituto e ordenou ao substituto que guardasse o líder enquanto ele se teletransportava de volta para lidar com os lacaios. Ao se teletransportar de volta, observou o pandemônio causado por seus companheiros de equipe. Após perderem o líder, os Galvântulas não estavam apenas confusos, mas também assustados. Eles não tinham a mesma coordenação de antes. Axel e sua equipe aproveitaram ao máximo a situação. Um dos Galvântula de nível 2, de nível rei, já estava morto. Nidoking e os outros rapidamente cuidaram dos outros, enquanto outros começaram a hackear os Pokémon de nível pseudo-rei e os Pokémon de nível 1, de nível rei, com a ajuda de Infernap. A batalha terminou em 10 minutos. Todos usaram seus movimentos pré-domínio e movimentos característicos para completar a missão o mais rápido possível. Esta batalha era muito arriscada e a maioria dos Pokémon se feriu. Usar o movimento pré-domínio também era muito arriscado, pois consumia muita energia e se algo acontecesse depois da luta, eles não teriam energia suficiente para isso. Mas Axel estava disposto a arriscar. Eles só queriam um longo descanso depois daquela luta. Após o fim da batalha, Axel disse a Magnus, teletransporte o líder para cá. Eu cuido disso. Primeiro, ele quis ver a página de status. Queria ver o que havia de tão especial naquela Galvântula. Em segundos, Slowking desapareceu e apareceu novamente com uma Galvântula congelada. Vamos ver o que temos aqui, disse Axel, mas quando ele estava pronto para ver a página de status, algo aconteceu. Algo que ele temeu durante todo esse tempo naquela caverna. Uma explosão de aura surgiu do nada e eles sentiram como se a gravidade da caverna tivesse aumentado várias vezes. Axel pôde ver que a Galvântula congelada estava agora coberta por uma espécie de tom roxo. Lentamente, o gelo que cobria todo o seu corpo começou a derreter e de repente desapareceu. Axel só conseguia pensar em uma entidade capaz de fazer tal coisa e esperava estar errado. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Quando a Galvântula congelada desapareceu, a pressão da gravidade aumentou. De repente, as paredes da caverna começaram a ficar cada vez mais estreitas, e parecia que seriam esmagadas pelas paredes estreitas em apenas alguns segundos. Tudo isso aconteceu tão repentinamente que ninguém pôde fazer nada. Venusaur tentou usar seu chicote de videira e emergência na floresta profunda para impedir que a caverna se estreitasse, mas suas tentativas foram inúteis. A caverna estava ficando mais estreita a cada segundo, e eles precisavam bolar um plano de fuga o mais rápido possível. Krishna, está na hora. Faça isso agora, gritou Axel. Krishna também ficou tão assustado com tudo isso que esqueceu completamente seu trunfo. Krishna gritou apressadamente, Musharna, use seu espaço vazio. Musharna deu um longo grito e de repente, um portal se abriu dentro da caverna. O portal parecia uma passagem para outro mundo. Rápido, ele não consegue segurar isso por mais de 10 segundos, gritou Krishna. Todos chamaram seus Pokémon para dentro da Pokébola e entraram no portal. O trabalho em equipe foi muito rápido. Em 10 segundos todos, incluindo Musharna, entraram no portal. Não acredito que vamos morrer. Graças a Krishna, senhor, estamos vivos, gritou Surish enquanto respirava fundo. Axel olhou ao redor do novo lugar de onde tinham vindo pelo portal. Era como um grande salão, mas completamente diferente de um lugar normal. O lugar estava coberto por uma aura roxa. Havia algumas cadeiras e mesas que o faziam parecer normal, e havia uma quantidade anormal de comida dentro do lugar. Quando um Pokémon alcança níveis mais altos como o nível rei, há uma chance extremamente baixa de que ele crie um novo movimento após subir de nível. A chance era tão baixa que nem mesmo os Pokémons de Axel conseguiram fazer isso até agora. Mas o Musharna de Krishna o fez. Ele havia criado um movimento que lhe permitia criar um espaço de bolso separado, então, podia acessá-lo de qualquer lugar e trazer outros para lá também. Mas havia várias restrições. Senhor, o espaço de bolso de Musharna tem muitas restrições. Primeiro, só podemos morar aqui por uma semana. Depois disso, seríamos forçados a sair e não teríamos acesso a ele por um dia. Em segundo lugar, esse pequeno espaço carece de muitas coisas, e o ambiente aqui não é adequado para vivermos aqui por muito tempo. Então, precisamos ter um plano de ação até o final desta semana. Axel trouxe Krishna nesta expedição porque tinha um Pokémon que poderia proteger a equipe em momentos de necessidade. Nunca em sua vida ele pensou que seria útil hoje, porque ele nunca imaginou que enfrentaria uma situação em que teriam que fugir. Axel se levantou e olhou para seus companheiros assustados. Ele também estava assustado, mas podia ver isso no rosto naquele momento. Escutem, acalmem-se todos por enquanto. De acordo com Krishna, temos uma semana para pensar em um novo plano. É tempo suficiente para bolarmos um novo plano. Não se preocupem. Sei que todos vocês estão com medo e não vou dizer que estou confiante de que voltaremos vivos. Todos vocês conhecem a situação, mas ficar nervoso e viver com medo também não vai nos manter vivos. Então, quero que todos vocês pensem em como sair dessa situação. Demorou 1 ou 2 minutos e finalmente, outros começaram a realmente pensar sobre a situação e como sair dali. Eles começaram a pensar sobre a situação. Senhor, acho que isso é obra daquele grande ser, disse Kate. Sim, acredito que não há dúvidas de que é obra de alguém grandioso, confirmou Axel. Posso dizer que não foi uma ilusão. Não houve tais flutuações, disse Slowking. Então está confirmado que está é a obra de um grande ser. Isso significa que o grande ser tem algum tipo de controle sobre esta caverna, disse Axel. Desta vez, foi Absol quem apresentou informações valiosas. Sim, mas também é correto dizer que o grande não tem controle total desta caverna. Porque se tivesse, já teria nos atacado muito antes. Isso poderia resolver muitas questões para nós. Pergunta.
Como o quê? Em primeiro lugar, o Grande fez de tudo para tomar o controle desta ilha. Ele criou ciclones para protegê-la. Ele tomou o controle da caverna e também de todos os Pokémon dentro da ilha. Mas ele não tem controle total da ilha e precisa usar uma força considerável para controlar a ilha ou a caverna. É por isso que os ciclones não ocorrem o ano todo. É por isso que não fomos mortos até agora. E também acredito que Pokémon como Galvantula são muito especiais e que o Grande precisa se sacrificar muito para que eles façam algo. Porque as pessoas que vieram aqui antes nunca disseram que enfrentaram algo assim, e mesmo assim ficaram muito gordos e também ganharam algumas pedras brilhantes. Mas ainda não chegamos lá. Desta vez, Nidoking se apresentou e disse, na verdade sim. Ele abriu os braços e neles havia uma enorme pedra brilhante que brilhava. Togetic ficou em êxtase ao vê-lo. Era disso que ele precisava. Onde você conseguiu isso? Exatamente onde o líder estava. Olhei em volta, encontrei e guardei no bolso. Krishna foi até lá para verificar e disse, isto é perfeito para Togetic. A qualidade que estávamos procurando. Cumprimos a missão. Sim, mas ainda precisamos sair daqui. Togetic, usaremos isso depois de um tempo, ok? Agora precisamos pensar em um plano. Togetic sentiu-se triste por não poder evoluir naquele momento, mas sabia da importância do plano de fuga. Então conteve a vontade de fazê-lo naquele momento e pensou no plano de fuga. Depois de uma longa discussão, eles chegaram a uma conclusão. O Pokémon, aquele grandioso que estamos enfrentando, não é apenas um Pokémon do tipo sombrio, mas também um Pokémon do tipo psíquico. Porque somente um Pokémon do tipo psíquico poderia usar seus poderes para fazer tal coisa. Teletransportar um Pokémon, aumentar a gravidade e estreitar a caverna sobre a qual ele não tinha controle total. Além disso, Slowking confirmou que notou energia do tipo psíquica flutuando quando a pressão da gravidade aumentava. Então, um Pokémon que é do tipo sombrio e psíquico e que também consegue manipular a água. Existe algum Pokémon assim? Naquele momento, Axel sorriu. A resposta estava com eles o tempo todo, mas eles simplesmente não a viam. Sim, existe. É Malamar. Capítulo 863. Malamar era o único Pokémon que se encaixava na descrição. Parecia uma lula de cabeça para baixo. Era um Pokémon muito raro. Não tinha atributos base muito altos, mas era muito raro de encontrar. Era um Pokémon do tipo sombrio e psíquico que gostava de viver na água. Mesmo não sendo um Pokémon do tipo aquático, eles eram encontrados principalmente em mares profundos. Este foi um dos detalhes mais interessantes de Malamar, pois ele não era um Pokémon do tipo aquático. Malamar também era conhecido por suas habilidades hipnóticas e de ilusão. Tudo o que aconteceu até agora. Controlar outros Pokémon como escravos. Poderes psíquicos superiores e ciclones protegem a ilha de qualquer interferência externa. Tudo isso foi apontado para Malamar. Senhor, digamos que é realmente Malamar. Mas por que ele está tão empenhado em proteger esta ilha e esta caverna? Perguntou Ragil. Isso eu não sei, mas podemos presumir algo. Primeiro, deve haver algo nesta ilha que o Malamar realmente deseja, mas não conseguiu. Então, ele criou muitas defesas. Não consigo encontrar nenhuma relação entre as pedras brilhantes e o Malamar, então deve haver um tesouro muito poderoso que poderia fazer isso. Além disso, sinto que este Malamar está muito perto de atingir o nível divino, mas na verdade não está. Por que você está tão confiante nisso? Quando um Pokémon atinge o nível de Deus, não há muitos tesouros que ele gostaria de proteger por tanto tempo. Não sei o que acontece no nível de Deus, mas os tesouros materiais não são tão valiosos para eles. Mesmo que seja um Pokémon de nível mestre, não há como vencê-lo. Precisamos pensar em como sair desta caverna e também desta ilha, disse Krishna. Começaram a pensar em uma estratégia para fazer isso. Tinham uma semana para implementar o suposto plano. Pela primeira vez na vida, Axel não sabia como sobreviver. Ele já havia enfrentado muitas batalhas de maré, mas nunca se sentiu assim porque tinha sua equipe completa, seus amigos, e sabia que se estivessem em apuros, Professor Carvalho, Red e Blue o tirariam dali. Mas agora eles não estavam mais ali. Axel começou a sentir que tudo isso se devia ao seu excesso de confiança. Ele se sentia confiante por causa de seus sistemas e de seus Pokémons, mas hoje percebeu que ainda era muito fraco em comparação com o chefão deste mundo. Mas agora não era hora de arrependimentos. Ele não tinha Professor Carvalho, Red ou Blue com ele naquele momento. Espere. Professor Carvalho, Red e Blue. Krishna, estamos aqui há mais de um mês. Então, eles devem estar fazendo algum plano para nos tirar daqui. Professor Carvalho, Red e Blue já devem ter sido notificados, disse Axel. Sim, eles devem ter feito o possível para nos tirar daqui. Mas Axel, não podemos confiar apenas neles, porque nem sabemos o que diabos eles estão fazendo agora. Só temos uma semana para pensar em algo e não quero depositar toda a minha esperança em esperar por eles, disse Krishna. Como eles iriam morrer depois de uma semana, Krishna começou a agir de forma mais amigável com Axel. Eles viviam na caverna há tanto tempo que ele sentia que Axel era mais um amigo do que um chefe. Sim, não é nisso que estou me metendo. O que estou dizendo é, existe alguma maneira de nos comunicarmos fora desta caverna? Como este espaço vazio? Musharna poderia invocá-lo de qualquer lugar. Então, há alguma maneira de ele invocá-lo para fora desta caverna? Ou ele pode nos ajudar a nos comunicar fora da caverna? Perguntou Axel. O espaço vazio era muito especial. Musharna podia invocar esse espaço isolado de qualquer lugar.
Então talvez houvesse uma chance de que ele também pudesse invocá-los de volta em outro lugar. Mas Krishna balançou a cabeça. Musharna não tem a capacidade de fazer isso. Ele poderia invocar este espaço de qualquer lugar, mas quando voltarmos, voltaremos ao mesmo lugar. Se ele tivesse a capacidade de fazer isso, teria se tornado extremamente poderoso. Não acho que um Pokémon de nível rei tenha a capacidade de fazer tal coisa. Krishna, é aí que você se engana. Ainda temos uma semana para aprimorar esse movimento. Axel, eu não sou um treinador talentoso como você. Não consigo treinar meus Pokémon para aprimorar um movimento de nível tão alto em uma semana, disse Krishna. Então, por que tem que ser o seu Pokémon? Não pode ser o meu Pokémon por uma semana? Só para nossa sobrevivência? O que você está dizendo? Deixe-me contar uma coisa que você talvez não saiba. Eu sempre disse que tenho alguns poderes especiais que podem aumentar a taxa de evolução dos seus Pokémon, certo? Sim, você disse isso, e ao longo dos anos eu sei que é verdade, assentiu Krishna. Ele sabia que Axel tinha algum tipo de poder especial, mas não sabia por que Axel estava mencionando isso naquele momento. Então deixa eu te contar uma coisa. Se o seu Pokémon consegue melhorar 2 vezes mais rápido com o meu talento, então o meu Pokémon melhoraria 4 vezes. Essa é uma das razões pelas quais meus Pokémon aprendem novos movimentos com tanta facilidade. É por isso que meus Pokémon sobem de nível tão rápido. Então, com essa teoria, se eu registrar Musharna como meu Pokémon, deve haver uma chance de que Musharna possa melhorar seu movimento para um nível mais alto. De repente, os olhos de Krishna brilharam. Isso poderia ser realmente possível. Se qualquer outro treinador estivesse pedindo algo assim, Krishna teria dito não. Porque se ele entregasse seu Pokémon e outro treinador o registrasse legalmente, ele não poderia reivindicar aquele Pokémon novamente. Mas este era seu chefe e amigo. Ele confiava plenamente em Axel. Mas Musharna teria que concordar com isso primeiro, disse Krishna. Obviamente. Então não tem problema. Essa é uma ótima ideia. Musharna aceitou prontamente a nova situação. Ele também conhecia Axel e sabia o quanto Krishna confiava em Axel. Portanto, não teve problema. O processo de entrega do Pokémon foi bem simples. Krishna só teria que quebrar a Pokébola em que Musharna estava e então Axel teria que pegá-la com a sua própria Pokébola. É importante saber que qualquer Pokébola ou Pokébola de um treinador é registrada em seu nome. Não apenas em dados de computador, mas também biologicamente, com suas impressões digitais e uma gota de sangue. Isso foi feito para garantir que não houvesse disputas entre os treinadores. No momento em que Axel pegou a Pokébola, ele a chamou de volta porque o espaço de bolso onde eles estavam ficou instável quando Musharna entrou na Pokébola. Status. Nome do Pokémon, Musharna. Rank do Pokémon, Rank Rei, nível 1. Tipo de Pokémon, psíquico. Habilidade, prevenir 99%. Habilidade oculta, telepatia 100%. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 7.000. Ataque, D. Agilidade, C. Defesa, D. Ataque especial, C++. Defesa especial, C+. Era um Pokémon muito bem treinado. Não era um Pokémon treinado para causar dano. Era um Pokémon treinado para controlar o campo de batalha. Axel ficou realmente impressionado com a forma como Krishna havia treinado Musharna até agora. Axel também ficou feliz por saber que o movimento teletransporte havia sido aprimorado para um nível mais alto, 40. Por que não tento isso? Disse Axel para si mesmo e sacou uma TM. Esta era uma MT de poder oculto. Axel sempre tinha esta MT em estoque, pois poderia ser necessária em qualquer lugar. Axel colocou a TM em cima da cabeça e de repente recebeu a notificação. Jin, parabéns, Musharna desbloqueou seu poder oculto de digitação. Poder oculto psíquico. Hahaha, eu estava certo. Eu sei que definitivamente será possível sair daqui, gritou Axel. O que aconteceu? Axel então contou a Krishna tudo sobre o poder oculto da digitação. Agora que a digitação psíquica foi desbloqueada, há uma chance de podermos aprimorar o movimento mais rapidamente. Mas precisamos de um plano B. Não podemos depender de Musharna para melhorar magicamente a mudança em tão pouco tempo. Você tem algum plano B? Perguntou Axel. Este era o melhor plano que eles já tinham bolado. A equipe começou a pensar em outro plano quando Absol teve uma ideia. Alguns deles até sugeriram roubar esse suposto tesouro e chantagear um Pokémon de nível mestre para libertá-los. A ideia foi posta em pauta imediatamente. Axel, todos nós sabemos que há algo na caverna, algo valioso que Malamar não queria abrir mão. Certo? Sim, mas como discutimos, não quero roubar o tesouro para chantageá-lo. Eu sei disso. É uma ideia estúpida. O que estou lhe dizendo é que como Malamar não conseguiu tirar aquele tesouro da caverna, há 100% de chance de que ele não tenha controle total sobre ela. O que você quer dizer? Todos nós vimos como Malamar conseguiu mudar o formato da caverna para nos prender. Mas como a caverna não está sob controle total de Malamar, ele deve ter usado muita força para fazer algo assim. Então, se fizéssemos um plano para alargar a caverna de alguma forma, ela poderia ficar cada vez mais fina e com energia suficiente. Poderíamos simplesmente criar um buraco nela e sair dele. Teoricamente, isso é possível, mas não sei como vamos conseguir. Em primeiro lugar, não acho que tenhamos um único alvo tão poderoso e capaz de causar dano conosco. Temos Meg, sugeriu Absol. Sim, temos a Meg, mas da última vez que a vi, ela não conseguiu criar um buraco na caverna usando seu veneno giratório. Ele não é forte o suficiente para isso, disse Axel.
Mas e se a Meg subir de nível para pseudo-campeã? Você não acha que isso seria possível? Existe uma possibilidade, mas se ele quiser subir de nível, ele terá que aprender esse movimento, suspirou Axel. Até Axel estava indefeso. Aumentar o nível de Nidoking para usar veneno giratório na fina parede da caverna foi uma ótima ideia, mas uma vez que a condição para a elevação foi definida, Axel não pôde fazer nada a respeito. Então vamos treinar com o Nidoking para que ele possa subir de nível. Eu já criei um movimento e só preciso dele para ensinar o Nidoking a fazê-lo. O quê? Você criou? Mas quando? E por que não me contou? Foi pouco antes de pensarmos em atacar os últimos Pokémon. Pensei em te contar depois da luta, mas esqueci até agora. Essa é uma boa notícia, Absol. Se você ensinar Nidoking a fazer isso, ele poderá aumentar seus atributos de ataque especial com esse movimento. E com seu rank mais alto e bom domínio do veneno giratório, há uma chance de conseguirmos sair da caverna, disse Axel. Tostricity, Nidoking e Absol decidiram treinar em movimento. Embora Absol tivesse aprendido o movimento para aumentar seus atributos corporais com o poder do núcleo, Nidoking não conseguiu copiá-lo diretamente, pois Absol tinha um núcleo do tipo sombrio, enquanto Nidoking não. Então, muitas tentativas e erros foram necessários para criar esse movimento. Mas Axel tinha total confiança em seu Pokémon. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.